E você acompanhou aqui que um juiz do Tribunal Comercial dos Estados Unidos ordenou que o governo americano comece a pagar bilhões de dólares em reembolsos aos importadores que pagaram aquelas tarifas que foram cobradas por Donald Trump no ano passado. Desde então, a alfândega americana pediu cerca de 4 meses para avaliar como realizar esses reembolsos. Então, eles têm até julho deste ano para definir esses termos. Mas como funcionaria esse reembolso na prática e como o Brasil poderia ser afetado? Nós vamos falar sobre isso e muito mais com o Lisandro Vieira, que é especialista em tributação internacional. Lisandro, boa tarde para você. Boa noite. O Lisandro está em Dubai, é isso mesmo? Boa tarde, Gustavo. Isso mesmo, aqui desde um pouquinho antes do início dos conflitos, vivendo esse dinamismo, vamos dizer assim, do mundo geopolítico hoje, né, e dessas relações aí tanto comerciais, geopolíticas, né, e agora nesse caso aí tarifárias, tributárias. Ô, Lisandro, bota dinamismo nisso. Olha só, não está claro, como a gente mencionou, como que esse reembolso vai ser feito e dificilmente vai ser feito por pagamentos via governo americano ali na conta corrente, mas com isenções de tarifas, né? Como é que isso pode funcionar, Lisandro? E considerando que seja por isenção de tarifas, eu acredito que o efeito não é o mesmo que o reembolso integral, né? O prejuízo já foi feito aqui no ano passado, desde então, até quando essas tarifas foram consideradas como ilegais, né? Gustavo, muito boa pergunta, né? Esse caso cria um desafio muito complexo para a autoridade alfandegária, tributária, e eu acho que é importante até a gente esclarecer, né, quem se beneficia diretamente, quem pode eventualmente se beneficiar diretamente, mas também quem não se beneficia, né, Gustavo? Primeiro, tem que se celebrar, sim, do ponto de vista do exportador brasileiro, a diminuição, a derrubada, pelo menos parcial, aí, da aplicação de tarifas, porque o brasileiro eventualmente vai ter mais mercado lá e vai reduzir o custo da mercadoria brasileira nos Estados Unidos, porque o Brasil, dependendo do setor, era um país bastante afetado. A partir do momento em que o juiz determina que os importadores terão direito a este refund, este reembolso, a gente precisa entender quem que é o beneficiário final deste reembolso, além do mecanismo de reembolso, como tu disseste, se vai ser reembolso em conta ou crédito, nesse caso seria um crédito, uma isenção em uma importação futura. Só que isso cria uma complexidade muito grande, Gustavo, porque essas mercadorias já foram importadas, essas tarifas foram praticadas, foram recolhidas pelos importadores americanos, e por certo e por óbvio, essas tarifas foram repassadas para o preço dos bens, das mercadorias que foram vendidos para os clientes finais, né, Gustavo? Então eu temo que isso cria um precedente muito grande para, daqui a pouco, o consumidor final. Imagina quem importou um carro, eventualmente, né, comprou, claro, de outro país, o carro veio com a tarifa foi repassada ao cliente final, que vai ser o usuário final do bem, mas quem vai ser reembolsado ou vai receber essa isenção futura agora, não vai ser o cliente final, o usuário consumidor que comprou o carro, vai ser sim a empresa que fez a importação, que fez efetivamente o recolhimento dessa tarifa. Então, pode ser que daqui a pouco esse cliente final se sinta lesado e ele também judicialize, né, tentando buscar um repasse para ele desse reembolso. Mas, voltando ao centro da sua pergunta, Gustavo, imagina se fosse a Receita Federal do Brasil, por exemplo, que um juiz determinasse que mais de 300 mil importadores devessem ser reembolsados por diferentes tarifas que foram aplicadas em diferentes momentos para diferentes países, porque você lembra, né, Gustavo, eu mesmo estive aqui umas 2 ou 3 vezes em Cerimônia para a gente comentar isso, Gustavo, e imagine todas essas trocas, né? O próprio fisco chegou a dizer, olha, vai ter que ter uma revisão manual, não sei se manual, porque com IA, com cruzamento de sistemas hoje, Gustavo, mas respondendo você, né, a operacionalização disso pelo fisco, pelo órgão ali, né, responsável pela administração tributária, vai ser provavelmente o maior desafio de reembolso tributário na história do comércio mundial. A gente pode estar falando de um processo que pode se arrastar por anos, né, Lisandro? Com certeza, acho que a gente vai ter várias, em cascata, né, Gustavo, várias fases desse desdobramento judicial, porque, vamos lá, vamos entender, né, boa parte, eu acho que eu posso aqui, Gustavo, tentar até trazer um exemplo brasileiro, fazer um comparativo, tentar trazer para a realidade que o Brasil viveu ano passado, não há muito tempo, a gente também falou umas 2, 3 vezes aqui na CNN, né? É ilegal um país impor tarifas a qualquer mercadoria vinda de outro país? Em princípio, não. Depende do instrumento legal que foi utilizado, certo? Sabe? Então,
O que o juiz está dizendo é que o poder executivo americano fez uso de instrumentos inadequados para este fim, perfeito? Então não é que não pode subir tarifa em nenhum percentual para nenhum produto, não. Existem mecanismos para sanções, para proteção, mecanismos para momentos de guerra, enfim, de conflitos comerciais ou até piores, vamos dizer assim, mas o Poder Executivo foi um pouco além do que ele poderia. Ele usou o instrumento de forma inadequada para os fins inadequados. E aí eu me lembro, Gustavo, que aqui no CNN Money mesmo, eu vim umas 2, 3 vezes conversar, você lembra da disputa que nós tivemos no Brasil, em menor escala, claro, né, Gustavo, do IOF. Lembra quando o governo federal, o Poder Executivo brasileiro, também fez uso de um determinado instrumento, que é o IOF, o governo precisava arrecadar mais, e assim como o Trump nos Estados Unidos, Gustavo, para ele aumentar tributo, ele precisa do Congresso. São poucos os instrumentos que o Poder Executivo tem, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, para aumentar tributo ou impor tarifa, perfeito? Sem o Congresso aprovar. Então, se o Trump quer aumentar tributo, ou se o Lula no Brasil quiser aumentar tributo, ele precisa normalmente do apoio, da aprovação do Congresso. Aí o Poder Executivo vai lá e faz uso de um instrumento criado para um fim, para outro fim. No caso do Trump, as tarifas. No caso aqui do Brasil, o IOF. Eu não sei se você vai lembrar, Gustavo, mas talvez os telespectadores lembrem, que foi a primeira vez, se não me engano, desde 92, em que o Congresso entendeu que o Poder Executivo brasileiro extrapolou o seu poder de Poder Executivo, que é o limite do IOF até 25%, lembrando que o governo federal pode aumentar até 25% o IOF, o Imposto sobre Operação Financeira, para as compras de bens e serviços do Brasil, né, vindo de fora. Só que aí o Congresso derrubou. Né, houve um PDL, se não me engano, do Congresso que derrubou, né, o decreto executivo. O legislativo derrubou o executivo. E aí, no nosso caso, foi para a Suprema Corte, e a Suprema Corte brasileira decidiu pró-executivo. Já a Suprema Corte americana, o juiz americano, decidiu pró-contribuinte, né, e contra o governo. Mas é importante, né, acho que o resumo dessa história, Gustavo, é importante. Os poderes executivos em países, né, que operam dessa maneira, claro, tem vários sistemas de governo diferentes, mas é importante os governos, né, os poderes executivos entenderem que existem limites e que se o poder executivo quer aumentar tributo, como nesse caso o Trump quer, o mais correto seria ele usar os instrumentos adequados e se ele quer uma tarifa para cima do que a lei existente lhe permite, ele precisaria recorrer ao Congresso e buscar a aprovação do Congresso. Sem o Congresso aprovando, ele poderia uma aprovação ter popular, praticado. Né? Exatamente, Lisandro. Exato, dos representantes eleitos pelo povo. Né? Exato, para decidir em conjunto ali, uma democracia. Ainda para a gente chegar aqui na raiz da pergunta, Lisandro, as empresas brasileiras que exportaram, né, para os Estados Unidos e foram taxadas nessa época também podem pleitear esse reembolso ou não? Esse direito é só para as importadoras americanas, Lisandro? Excelente pergunta, Gustavo. Isso depende um pouco, assim, diretamente não, dando uma resposta objetiva não. Este benefício, este reembolso, compete ao importador. Porque assim, quando o Brasil importa, né, quem recolhe todos os tributos é o importador brasileiro, perfeito? Então, neste caso, o contribuinte americano, que foi o importador, se não me engano, mais de 300 mil, né, importadores, com milhões e milhões de transações, foram eles. Foi sobre eles que foi imputada essa tarifa, que obviamente foi repassada para o consumidor americano final, e isso, claro, dificultou a venda de empresas brasileiras. Tá? Agora, o que pode sim acontecer, e em alguns casos, algumas empresas brasileiras podem sim ser beneficiadas, Gustavo, né? Empresas brasileiras que têm uma operação própria nos Estados Unidos, de distribuição, né, de unidade própria lá, filial, controlada, subsidiária, etc., e que ela própria, além de exportar aqui no Brasil, cuida dessa próxima perna dentro dos Estados Unidos, ela tem uma entidade lá, foi ela, empresa brasileira, através do seu representante local lá, né, que arcou com esse tributo. Então, neste caso, ela pode sim buscar esse reembolso ou esse crédito, essa isenção em importações futuras, perfeito? Um segundo caso, Gustavo, é que muitos exportadores brasileiros, afetados pelas tarifas então impostas ali pelo governo Trump, eles tiveram que negociar com um importador americano, porque em muitos casos o importador não queria prescindir, deixar, às vezes não tem outro da onde importar aquele determinado produto. Então muitos importadores negociaram com o exportador brasileiro um desconto. Então o brasileiro teve que abrir mão de margem, muitas vezes, dar desconto no produto brasileiro aqui, né, Gustavo, que é ruim para a gente, ruim para a balança, ruim para a margem, para o resultado do exportador brasileiro.
E alguns exportadores mais perspicazes firmaram acordos no sentido de dizer, olha, eu te dou esse desconto aqui quando eu exportar desde o Brasil, mas caso você venha ter um reembolso, uma reparação, uma recuperação futura, administrativamente ou judicialmente, né, dessa tarifa imposta, a gente divide. Então, né, um lá assume uma parte do lado de lá, o exportador assume um desconto do lado de cá, mas alguns fizeram esse acordo de dividir caso fosse recuperado esse valor. Então, neste caso do exportador que soube fazer essa negociação, né, Gustavo, aí ele vai poder buscar essa reparação aí parcial, pelo menos, junto ao seu parceiro lá nos Estados Unidos, ok? Uma grande complicação. Lisandro Vieira, especialista em tributação internacional e também CEO da WTM. Lisandro, que está em Dubai 12 horas para frente, 11 horas da noite agora em Dubai. Obrigado pelo seu tempo na agenda, Lisandro. Até uma próxima. Até uma próxima. Foi um prazer te ver aqui, Gustavo, e fico sempre à disposição da CNN. Um Prazer abraço. nosso, meu caro. Abraço.